90% das cidades brasileiras são pequenas cidades. E, infelizmente, a maioria dessas cidades não tem nenhum projeto que visa o planejamento e a gestão urbana. Um grande exemplo disso é o plano diretor, que é o nosso maior instrumento de organização das cidades e apenas a maioria dos municípios brasileiros possui. E, infelizmente, aqueles que possuem, muitas vezes fizeram apenas para cumprir alguma regra do governo federal, que condicionou que só aqueles que tivessem o plano diretor pudessem receber recursos e etc. Mas eles não refletem a realidade das cidades, não foi um estudo feito. E com isso nós podemos ver a situação de abandono do planejamento e da gestão urbana nas nossas cidades. Eu, como morador de uma cidade pequena, de 67 mil habitantes aproximadamente, vejo que a maioria das pessoas pensam que esse tipo de pensamento, organização, pensar o trânsito, pensar essas questões tão importantes, só deve ser levado em consideração quando se trata de cidades grandes, capitais ou cidades que compõem aí as grandes metrópoles do Brasil. Mas, na verdade, são nesses municípios onde deveria haver uma maior preocupação com esse tema. Porque se 90% das cidades brasileiras são pequenas, significa que o nosso Brasil ele é formado, as pessoas moram, na sua grande maioria, nos pequenos municípios. E já que esses municípios também têm o problema do orçamento, falta orçamento, o orçamento é bastante curto, ainda mais precisamos de gestão e planejamento para resolver os problemas causados justamente pela falta do planejamento e da gestão urbana. A gestão urbana e o planejamento, eles são dois fatores que devem começar a ser pensados nos pequenos municípios, porque eles trabalham juntos. O planejamento é aquele que diz onde nós queremos chegar. Plano diretor, que ele diz aonde a cidade quer chegar, o que é que deve haver de melhorias na cidade. Plano de saneamento básico, que pode ser feito com metas de até 30 anos. E a gestão urbana é como nós vamos chegar e o que precisamos fazer para chegar até esses. E além do mais, a gestão urbana ela tem como um dos principais fatores a participação da população na escolha, na elaboração desses projetos, porque a população é que tem enfrentado os problemas, é que tem vivido, e é muito importante que a população faça parte desse processo. As municipais, elas duram em torno de 4, 8 anos, mas elas passam. Nós que usamos a cidade, que necessitamos das suas melhorias, permanecemos. E que muitas das vezes os pontos, as melhorias, as questões são tratadas apenas de uma forma micro, ali um pequeno problema, uma pequena situação, que na verdade vão sendo resolvidos apenas os sintomas, mas na verdade existe uma causa maior. E o planejamento urbano e a gestão urbana, ele vai na causa do problema para evitar gastos excessivos, demora em soluções. Então, como nós não temos visto, não só do poder público, porque a ideia não é haver o poder público como simplesmente aquele que causa, né, essa falta desse pensamento, mas na verdade
que a população também faz parte, a população pode ajudar, pode colaborar, que a gestão urbana ela faz com que todos nós se tornemos participantes de um processo importante num processo com as nossas devidas responsabilidades. A falta desse pensamento é o que tem provocado esses problemas que nós temos visto há tantos anos nas cidades. Por exemplo, quando você coloca ali no planejamento que você quer que a sua cidade, que o município, ali a participação popular, ele tenha a solução do saneamento básico, da habitação social e todos esses problemas, você depois vai precisar organizar como é que vai se chegar a esse objetivo. Existem municípios que têm até um plano de chegar a um determinado objetivo, mas por não ter uma gestão de como vão fazer, do que é necessário, do que é mais importante, do que deve ser prioridade, acaba que aquilo ali não sai do papel. Existem municípios que colocam como prioridade que vão resolver a causa do saneamento básico, mas ali precisam construir um plano, fazer um estudo, fazer um levantamento da situação do município, apresentar isso ao órgão público para poder receber os recursos. Mas por essa falta de planejamento, muitos desses recursos ficam retidos ou não podem ser liberados porque o município não deixou claro de que forma, de que maneira ele vai executar. E no Brasil nós temos visto muito isso. Existem recursos que são liberados, mas que não são captados por falhas muitas vezes técnicas, mas também da gestão da solução desse problema. Outro exemplo também do que a falta de gestão urbana e o planejamento causa é que existem muitos recursos federais que são disponibilizados para os municípios, mas simplesmente porque o município não tem a escritura pública de um posto de saúde, de uma escola e de algum órgão que pode trazer alguma melhoria para a população, esses recursos não podem ser captados porque precisa se prestar conta de onde foi usado, mas aquele imóvel não tem como ser registrado como que é da prefeitura e gera uma confusão e gera muitas vezes o desgaste e no final das contas não chega à população. Pequenas cidades hoje, por não achar importante esse debate, elas deixam muitas vezes que o crescimento dela seja desordenado, daí a pouco a prefeitura vê que um pequeno assentamento se torna um bairro e ali não tem saneamento, e ali não tem calçamento, e ali não tem muitas infraestrutura e que agora se cria um problema porque aquela população começa a cobrar que ela tem direito a ser assistida e como aquele problema foi sendo considerado como que não é importante ou que não estava se vendo aquela situação e aí depois gera um problema, gera um desgaste. Esses são alguns pontos, algumas questões simples para explicar o quanto que nós precisamos a partir de hoje, de verdade, discutir o planejamento urbano, querer ter na nossa cidade uma gestão urbana atuante, que entenda que a cidade não é simplesmente um espaço inanimado, mas que na verdade a cidade é um organismo, que precisa de cuidados e que precisa da nossa preocupação.